Vamos dar um pouquinho sobre as vogais? A, E, I, O, U. Aqui nós temos algumas figuras que o nome começa com a vogal. Com a vogal A, com a vogal E, com a vogal I, com a vogal U e com a vogal U. Nós temos aqui abacate, elefante, ilha, olho e urso. Ah, que legal! A primeira vogal é a vogal A. Eu acho que você já conhece, né? A vogal A. Muito bonita, ela está aqui. A de avião. Avião começa com a vogal A. Quando eu vou falar avião, eu falo A. Abrir a boca, a primeira letra que eu falo, que eu pronuncio é o A do avião. Avião começa com a vogal A. Muito bem. Agora vamos ver a abóbora. A abóbora também começa com a vogal A. Abóbora. Engraçado, né? Começa com a vogal A e termina com a vogal A também. Abóbora. Abóbora. Começou com A e terminou com A. Abacaxi. Abacaxi também começa com a vogal A. Abacaxi. Que legal! Nós temos aqui várias letras A dentro da palavra abacaxi. Vamos lá? Nós temos A no comecinho, A mais ou menos no meio ali, outra mais pra frente um pouquinho, né? Que legal! Agora nós temos o alicate. Alicate também começa com a vogal A. Alicate. Muito bem. Alicate começa com a vogal A. Nós temos aqui dentro da palavra alicate duas vogais. A, né? O A no começo e mais por frente um pouquinho a gente encontra outra vogal A também. Agora nós temos aqui o arco-íris. Arco-íris começa com a vogal A. Arco-íris. Quando eu abro a boca para falar, a primeira letra que eu falo, que eu pronuncio é a letra, a vogal A. Arco-íris. Agora vamos para a próxima. O anel. Anel também começa com a vogal A. Quando eu abro a boca para falar a palavra anel, eu falo assim, ó, anel. A primeira letrinha que eu falei foi A. Agora nós temos aqui alicate, anel, arco-íris, avião, abóbora e abacaxi. Foi as figuras, os desenhos que a gente falou hoje, que começa com a vogal A, com a letrinha A. A letrinha A é muito fácil de escrever, de traçar. Nós subimos, descemos com lápis e cortamos no meio. É a vogal A. Muito bem. Agora nós vamos para uma outra letra da vogal. As vogais são 5, A e O, então agora vamos para a letrinha E, para a vogal E. Essa que nós estamos vendo é a vogal E. E. Vamos lá agora. Ema. Ema começa com a vogal E, mas termina com a vogal A, que é aquela que a gente já conheceu aqui atrás, que a gente já falou agora há pouco, lembra? Então, Ema começa com E e termina com A. Ema. Eu abro a boca e falo a primeira letrinha, a letra E. Ema. Agora elefante. Elefante começa com a vogal E. Elefante. E termina também com a vogal E. Então, quando eu abro a boca para falar elefante, a primeira letra que eu falo é o E. Elefante. Agora escada. Escada começa com a vogal E também. Escada. Só que ela termina com a vogal A. Escada. Então, essas letras eu já conheço. Já conheço o E, já conheço o A, né? Então, escada começa com a vogal E. Escada. Agora tem escova. Escova também começa com a vogal E e termina com a vogal A. Então, escova. Escova começa com a vogal E e termina com a vogal A. Escova. Agora vamos para a próxima. Escola. Escola também começa com a vogal E. Escola.
mas termina com a vogal A, mas começa com a vogal E. Escola. Eu abri a boca e a primeira letra que eu falei foi E, escola. Agora nós temos aqui as figuras que a gente já viu ali atrás, algumas delas a gente já viu, que é escova, o esmalte a gente não viu, mas esmalte também começa com a vogal E. Escola, escorregador também começa com a vogal E. Escada e elefante, que também começa com a vogal E. Muito bem, então acabamos também de ver a vogal I. Agora vamos para a vogal I. Nossa, a letra I, a vogal I é muito fácil de fazer. Olha, só o risquinho, o pauzinho, tá vendo que legal? Então essa aí é a vogal I. Agora vamos para a vogal I. Ilha. Ilha começa com a vogal I. Ilha. Olha só, eu tô falando ilha. 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 Primeira vez que eu abri a boca para falar ilha, eu pronunciei, eu falei a vogal I. Ilha. Ilha. Ilha termina com a vogal A. Ilha, né? Ilha. Muito bem, agora vamos para o próximo desenho. Nós temos aqui a imã. Imã. Imã começa com a vogal I, mas termina com a vogal A. Imã. Engraçado aqui, né? Essa palavra, ela é escrita com 3 letrinhas. Só com 3 letrinhas. O I, o M, o A. Imã. É uma palavra pequena, né? Imã. Vamos para o próximo desenho de uma igreja. Igreja começa com a vogal I. Igreja. No meio tem a vogal E, que a gente também já conhece, e lá no final da palavra tem a vogal A. Mas igreja começa com a vogal I. Igreja. Agora nós vamos para o próximo desenho, a próxima figura, que é a figura do índio. Começa com a vogal I. Índio. Lá no finalzinho quase tem a vogal I novamente, só que no final, que é a última letrinha, é a letrinha O. Índio, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, né? A vogal O. Mas agora, por enquanto, ainda estamos na vogal I. E índio começa com a vogal I. Índio. Índio. Agora vamos dar uma revisada, né? Vamos lá. Aqui nós temos a figura do índio, da igreja, do imã e da ilha. Todas essas figuras, o nome de cada uma delas começa com a vogal I, né? Índio, igreja, imã e ilha. Vamos agora para a próxima vogal. Vamos conhecer agora a vogal O. A vogal O é muito fácil de fazer, é só um círculo. A vogal O é só um círculo, é facinho de fazer. Vogal O. O. Então vamos lá. Aqui nós temos o desenho de uma ovelha. Ovelha começa com a vogal O. Ovelha. E termina com a vogal A. E no meio nós temos a vogal E. Então, ovelha começa com a vogal O. Ovelha. Agora vamos para o próximo desenho. Osso. Osso. Começa com a vogal O e termina também com a vogal O. Olha só, eu abro a boca e falo osso. Olha o som. Osso. Muito bem. Agora nós temos aqui o desenho de um ovo. Ovo também começa com a vogal O. Ovo. E termina com a vogal O. Ovo. Agora nós temos a orelha. Orelha começa com a vogal O, só que termina com a vogal A. E no meio tem a vogal E. Então aqui nós temos orelha. Começa com a vogal O. Quando eu abro a boca para falar a primeira
O primeiro som que vem na minha boca é o orelha. Agora aqui nós temos o olho. Olho também começa com a vogal O e termina com a vogal O, mas começa com a vogal O. Quando eu abro a boca para falar olho, a primeira vez que eu abro a boca eu falo olho, né? Então é o. Aqui nós temos alguns desenhos, né? E nós vamos só recapitular: osso, ovo, orelha. E o óculos a gente não tinha visto ainda, mas o óculos também começa com a vogal O e olho. Todos os nomes começam com a vogal O. Todos esses desenhos, o nome começa com a vogal O. Vamos lá para agora a próxima letrinha, a próxima vogal, que é a última das vogais. A vogal U. A vogal Muito bem. Vamos conhecer agora alguma coisa que o nome começa com U? Nós temos aqui urubu, começa com a vogal U, mas também termina com U, e no meio também tem o U, ó, urubu, olha o som, urubu. Então, urubu começa com a vogal U, também termina com a vogal U, e no meio também tem uma vogal U, urubu. Agora nós vamos para um próximo desenho, uma próxima figura que o nome começa com U também. Unha, unha, unha começa com U, mas termina com a vogal A, unha, unha. Mas quando eu abro a boca para pronunciar, para falar unha, primeira letra, o primeiro som que eu falo aqui, que eu emito, é o U, unha. Agora nós temos aqui uma figura do urso. Urso começa com a vogal U, urso, e termina com O, e começa com U, urso. Agora nós temos outra figura, que é a uva. Uva começa com U, mas termina com A. Uva. Uva. Agora vamos dar uma recapitulada em todos. Vamos lá? U, unha, urso, uva, urubu. Então, unha começa com U, uva começa com U, urso começa com U, urubu começa com U, mas urubu também termina com U, e no meio da palavra também tem U. Muito bem. Agora nós vamos ligar as vogais. Quais são elas mesmas? A, E, I, O, U. Então, nós temos alguns tipos de letra, que é as letras maiúscula, minúscula. Então, a gente vai ligar, tá bom? A no A, E no E, I no I, O no O e U no U. É isso que a gente vai fazer, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar as vogais. A mais I, ai. O mais I, oi. E mais U, eu. A mais U, ao. I mais A, ia. Então, quando eu falo assim, ai, machuquei aqui, é aquele A mais o I que fica ai. Quando eu encontro alguém na rua, eu falo oi. Então, oi é o O e o I. Quando eu falo assim, eu vou passear, eu, é esse E e o U. Um cachorrinho tá latindo, ele fala au, é o A e o U. E quando eu falo alguém, eu ia passear, é o I e o A, tá? Agora vamos ligar as vogais novamente. O A com o A, o E com o E, o I com o I, o O com o O e o U com o U. Muito bem. A gente está aprendendo as vogais.
vogais. Vamos lá novamente? O A com o A, o E com o E, o I com o I, o O com o O e a vogal U também com a vogal U. Muito bem, é isso mesmo. Agora nós vamos ligar as vogais novamente. Por quê? Porque essas letrinhas agora, elas são manuscritas, escritas de mão. A maiúscula, que é aquela grande, e a pequenininha, manuscrita também, mas é a minúscula, que é aquela de mão, que é a pequenininha que você está vendo aí no visor, tá? Então vamos lá. O A com o A, o E com o E, o I com o I, o O com o O e o U com o U, tá? Agora aqui nós temos A, E, I, O, U. Novamente, a vogal A, a vogal E, a vogal I, a vogal O e a vogal U. Então, estas letras, essas 5 letrinhas que você está vendo aí, elas fazem parte das vogais, elas são as vogais. Então, toda vez que eu falar pra você quais são as vogais, você vai falar A, E, I, O, U. O, A, E, I, O, U. Tá? Tudo bem. É isso aí.